Boa tarde a todos. É com enorme orgulho que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem o prazer de promover o debate com pessoas marcantes da academia e da saúde de Angola, para a melhor compreensão da importância da literacia em saúde na mudança de comportamentos e resultados em saúde. Começo por apresentar a Cristina Vaz de Almeida, que é Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, um nome indelével no panorama da literacia, não só a nível nacional em Portugal, mas a nível internacional, professora doutora em Ciências da Comunicação, Literacia em Saúde, diretora da pós-graduação de Literacia em Saúde, investigadora, com inúmeras publicações realizadas e publicadas no âmbito da literacia. É de facto uma inspiração e um orgulho poder estar com ela e podermos ouvir mais uma vez uma das suas extraordinárias comunicações. Tem a palavra a professora doutora Cristina Vaz de Almeida. Muito bem. Sem mais demoras, muito obrigada, enfermeira Patrícia Martins. Muito obrigada também aos colegas e à enfermeira Susana e a todos os presentes. É um enorme prazer este momento que nos une. Eu vou já partilhar a minha apresentação para fazer já a ponte com aquilo que tenho para dizer e por isso iniciava esta apresentação dizendo que os passos com este grupo de interesse de literacia em saúde em Angola começaram já há alguns meses e culminou nesta reunião, nesta junção de vontades que agora temos e que temos aqui um painel interessantíssimo, a doutora Neida Vicente, o professor Dr. Mauro Gonçalves, a doutora Beatriz Filipe, o Dr. Clary Lovoalo. Eu vou falar sobre 3 temas da literacia em saúde. De que trata a literacia em saúde, o que está por trás do conceito e porque é que a literacia em saúde salva vidas. São 3 temas simples e começava então de que trata a literacia em saúde. Fui buscar a definição inclusiva da OMS em 2013 e diz o seguinte, que ligamos a literacia em saúde à literacia, que esta implica conhecimento, motivação e competências para quê? Compreender, avaliar e aplicar informação em saúde para se tomarem juízos de valor e para se tomarem decisões no dia a dia, seja nos cuidados de saúde, na prevenção das doenças, na promoção da saúde e durante o ciclo de vida da pessoa. E por isso, para que é que nós precisamos da literacia em saúde? É que o indivíduo ou grupo consiga então aceder, compreender, usar, dentro do determinado contexto, essas informações em saúde complexas, dentro do sistema de saúde, para tomar as tais boas e responsáveis decisões em saúde. Hoje em dia já se fala em literacia em saúde pessoal, organizacional e literacia em saúde pública. A organizacional tem a ver com as organizações, permitir que os indivíduos encontrem, compreendam e utilizem estas tais informações relacionadas com a saúde para si e para os outros, enquanto que a literacia em saúde pública, um conceito que se iniciou em 2009, vem falar já da mudança climática, da globalização, das complexas forças sociais, da ecologia e do sistema que afetam a própria saúde e o bem-estar. Sabemos que temos grupos muito vulneráveis com baixa literacia em saúde. Já estão perfeitamente identificados por Espanha em 2016 e outros, e que diz que são os indivíduos mais velhos, baixo nível de escolaridade, pouco rendimento, baixo rendimento, têm uma doença prolongada, têm uma autoperceção da sua saúde má, vão muitas vezes às urgências e aos cuidados de saúde, têm alguma doença crónica, alguma dependência, não aprenderam a ler ou escrever, os grupos de migrantes e desempregados de longa duração. Sabemos que 50% da população portuguesa tem baixa literacia em saúde, mas também na Europa também existe esta mesma baixa literacia em saúde. O estudo que daqui a pouco a doutora Neida Ramos vai apresentar e que ela encabeçou e foi publicado este ano, vai avaliar a literacia em saúde em Angola e vai mostrar estes tais resultados favoráveis também para mulheres, indivíduos que moram em zonas rurais e aqueles que têm menor nível de educação. E por isso fazendo uma ponte com a nível europeu e internacional. E por isso, literacia em saúde significa apoiar, consciencializar e influenciar o quê? Para as competências dos indivíduos, das comunidades, das organizações e dos profissionais. Então, o que é que está por trás
do conceito de literacia em saúde. O que está é um manancial, um construto que toca nas competências, na tomada de decisão, no ciclo de vida, na necessária motivação para a ação, para os cuidados, para a prevenção, para a promoção, para o bem-estar e qualidade de vida, e depois também na matriz do acesso à informação, da compreensão dos suportes dos profissionais e do sistema, no seu uso efetivo dos recursos de saúde e a própria navegação, como é que o indivíduo navega no sistema. Como é que nós aprendemos a fazer isto? Eu gosto muito desta imagem. Todos nós, se calhar, éramos capazes de fazer isto, mas precisamos de estímulos, resposta, adaptação, experiência, repetição, treino, memorização e novas capacidades. Pedir às pessoas que elas compreendam a linguagem complexa de saúde e tomem decisões é como estar a pedir que nós façamos também este pino, como esta senhora está a fazer. E também sabemos que, a nível dos profissionais, quando há uma alta carga de trabalho, quando a experiência, o conhecimento e as capacidades é inadequada, quando as próprias relações humanas têm uma estrutura deficiente, quando a supervisão não é adequada, quando estão num ambiente estressante ou quando não têm recursos, quando têm fadiga mental ou tédio, e estas mudanças rápidas também geram uma série de acidentes e de eventos adversos na saúde. E a comunicação foi a causa primordial destes milhares de eventos adversos. Mas também sabemos que os seres humanos tomam decisões como? Através dos sentidos, diz o Michio Kaku e diz o Damasio e outros. E por isso, os adultos sabemos que aprendem quando entendem desde o início e aprendem quando sabem as razões. E também para que a informação se mantenha, quem aprende também tem que achá-la significativa e relevante. A informação em saúde tem que ser significativa e relevante. E depois também as pessoas tornam-se mais prontas para aprender quando precisam mesmo de saber alguma coisa. E quanto mais rápida é essas necessidades e que puderem ser atendidas, então é maior a probabilidade de eles se lembrarem dessas informações. E sabemos também que, quando nós nos focamos a tentar resolver novos problemas, desejamos aplicar de novo estas novas aprendizagens que vamos tendo. E na saúde, estas aprendizagens têm que ser sequentes e têm que ser contínuas. E por isso deve ser também dada uma motivação, um propósito desde o início. Ou seja, quando falamos em comunicação em saúde, estamos a falar aqui na junção entre o racional e o cognitivo, mas também nos aspectos emocionais. Então, porquê é que a literacia em saúde salva vidas? Porque quando nós conseguimos que as pessoas tomem decisões responsáveis e acertadas sobre a sua vida, e também sobre as pessoas de quem delas dependem, os filhos, os idosos, etc., conseguimos melhorar o resultado da sua saúde. Alguns exemplos. Agir quando é preciso, por exemplo, hidratar um idoso ou uma criança. Reconhecer quando alguém está prestes a ter um AVC, os 3 passos. A face descaída, a voz arrastada, o braço mais pendente. Por exemplo, fechar o armário dos produtos tóxicos que podem ser ingeridos por crianças pequenas. Saber a possibilidade de afogamento de uma criança numa poça de água. E evitar a iniciação tabágica através de uma intervenção na comunidade e na população jovem. Melhorar a vacinação das comunidades através dos seus líderes, através de testemunhos. Melhorar o nível de educação e competências, ou seja, conhecimentos e capacidades das pessoas nas comunidades, das organizações onde trabalham e estudam. E por isso é que a literacia em saúde, através do acesso, compreensão e uso, salva vidas. Sabemos também que temos, e o Dr. Maurer vai falar disto, desenvolver competências de comunicação em saúde, numa linguagem inclusiva, onde podemos usar, por exemplo, a assertividade, a clareza, a positividade, diminuindo as desigualdades, através do respeito na relação, da esperança, da memorização. Publicámos um livro, e está no Amazon, 50 técnicas de literacia em saúde, que falam precisamente nestas competências de comunicação, e íamos também, como não pode deixar de ser, às questões dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Precisamos de fazer estes 4 pontos. Para já, medir melhor. Depois, fazer parcerias, é o que estamos aqui a fazer em boa hora com o Grupo de Literacia em Saúde de Angola, partilhar as melhores práticas e darmos provas, que é a evidência daquilo que funciona. E isto é a Agenda 2030. A literacia em saúde também significa que temos que formar profissionais. Temos que consciencializar e influenciar para quê? Para mobilizar o cidadão. Nesse melhor acesso, na melhor compreensão, no melhor uso, na decisão mais responsável,
na melhor promoção da saúde, prevenção, menos hospitalizações, menos mortes prematuras. Muito obrigada pela vossa atenção. E passava então outra vez à enfermeira, à vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, para dar continuidade a este seminário. Obrigada, professora doutora Cristina Vaz de Almeida, pela excelente comunicação. É sem dúvida uma inspiração, uma motivação ouvi-la e influenciar-nos a todos para a ação ao nível da literacia em saúde. Sem mais delongas, passo a apresentar Neida Vicente, médica, mestre em saúde pública, doutoranda em saúde global e doenças tropicais pela Universidade Nova de Lisboa, integra a equipa de literacia de Africa Health Literacy Network e membro da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Doutora Neida Vicente, irá-nos falar sobre o estudo sobre a literacia em saúde em Angola. Tem a palavra. Muito boa noite a todos. Vou começar por compartilhar então a minha tela, sem mais demoras, e começo por dizer que este estudo é um estudo sobre literacia em saúde na população angolana, que faz parte também da minha tese de doutoramento, não é? E da qual participam também a professora doutora, como orientadoras, a professora Maria do Rosário Martins e a professora Inês Fronteira. Então, é importante contextualizar, para que se perceba melhor, que a educação aumenta a produtividade económica e reduz a pobreza, diminuindo então a mortalidade materna e infantil, e isso ajuda a melhorar a nutrição e a saúde. E a falta de educação vai produzir o contrário, não é? Um impacto negativo nos níveis de saúde, na medida em que cada ano de educação escolar contribui na redução do índice de mortalidade em cerca de 8%, isso já foi provado cientificamente. Também a saúde individual é influenciada pelos determinantes sociais da saúde e pelo grau de literacia em saúde, que é o tema que nós pretendemos tratar hoje. Então, a tomada de decisão e a motivação envolvente em todo o processo resulta sempre daquilo que é o nosso grau de literacia em saúde. Então, a literacia em saúde, como a professora Cristina já referiu, é a capacidade dos indivíduos de obter, processar e entender as informações básicas sobre saúde e os serviços que são necessários para tomar decisões apropriadas relacionadas com a nossa saúde e com a saúde também do coletivo. Portanto, a baixa literacia em saúde é de certeza um fator de risco modificável e este modelo dos determinantes sociais da saúde integra aqui, coloca aqui a literacia em saúde no estilo de vida dos indivíduos. Porquê? Porque o indivíduo pode e deve aumentar o seu grau de literacia em saúde sempre que possível. Então, o aparecimento e agravamento de problemas de saúde pública também é um dos resultados da baixa literacia em saúde, assim como a hesitação e a baixa adesão à vacinação, quer para a Covid-19, como nós tivemos a oportunidade de verificar nos últimos tempos, assim como outras vacinas, com os grupos que eram realmente grupos anti-vacinas. Então, a baixa literacia em saúde também está por trás da baixa adesão a programas de rastreio de doenças oncológicas, a apresentação tardia nas urgências hospitalares, porque os indivíduos não conhecem os problemas da sua própria saúde, não têm informação nem conhecimento, então apresentam-se já com um estado de saúde muito agravado e com problemas muitas vezes irreversíveis. Também está ligada a má adesão aos tratamentos médicos, a pior autogestão das doenças crónicas e também se pode dizer que estará relacionada com uma comunicação pobre com os profissionais de saúde. Então, foi objetivo nosso, neste trabalho de investigação, determinar o grau de literacia em saúde em adultos angolanos que responderam ao inquérito de indicadores múltiplos e de saúde de Angola, o primeiro, que foi conhecido como MICS. Este estudo, portanto, utiliza dados secundários, né? Foi um estudo observacional, analítico, transversal, de base populacional, onde os dados foram recolhidos deste inquérito
e foram utilizados perto de 20 mil dados de adultos angolanos, entre os 15 aos 49, e este inquérito decorreu no período de outubro de 2015 a março de 2016 em Angola, nas 18 províncias de Angola. Os dados foram tratados pelo programa estatístico SPSS, que é um programa para estatística, não é? Não vale a pena estar aqui a desenvolvê-lo. E as técnicas estatísticas que foram utilizadas foram análise de componentes principais, regressão linear, regressão logística e do lado direito nós temos aquelas variáveis que foram medidas, não é? Para se conformar então o score de literacia em saúde ou indicador de literacia em saúde na população angolana. Em termos de resultados, a nossa caracterização da amostra, a nossa amostra foi maioritariamente feminina, em termos de número, não é? E depois, em termos de grupos etários, foi uma população também maioritariamente jovem, mais de 60% tinha menos de 30 anos, uma população maioritariamente também urbana e também residente em grande parte na província de Luanda, quer homens, quer mulheres. Agora, em termos daquilo que são os dados propriamente ditos relativos à literacia em saúde, no nosso estudo verificou-se que o nível de literacia em saúde, ou seja, o conhecimento que as pessoas em Angola têm sobre saúde, é de 31,4%. Portanto, é isto que realmente caracteriza esta população. Agora, quando nós fomos verificar as diferenças que podiam haver então entre géneros, verificamos que os homens realmente, embora homens e mulheres tenham níveis abaixo dos 50% em termos de literacia, os homens tiveram 44,9% e as mulheres 27,2%. Portanto, há aqui uma diferença ainda significativa entre géneros. Não há uma diferença entre grupos etários, a diferença é quase inexistente. Portanto, isto também foi uma variável que para nós não foi estatisticamente significativa. É importante verificar, como também já se verificou noutros estudos científicos, que quanto maior escolaridade o indivíduo tiver, maior grau de literacia em saúde também terá. Aqui o estado civil, na nossa amostra, também não foi muito significativo em termos estatísticos, portanto, o que foi realmente significativo é que os indivíduos que moram em zonas urbanas têm significativamente maior literacia em saúde do que aqueles que moram em zonas rurais, provavelmente devido ao acesso também de informação. Agora, isto que temos aqui é o seguinte: a província de Luanda foi aquela que apresentou maior grau de literacia em saúde, de conhecimento para quem realmente quiser perceber melhor, e a província do Bié foi a que realmente teve um grau muito mais baixo de 7,5%. Aqui, isto é a relação entre a literacia em saúde e as diferentes variáveis sociodemográficas que foram vistas no estudo, estudadas, não é? Então, como preditores da literacia em saúde, ou seja, aquelas variáveis que nos podem indicar quando a literacia em saúde é maior ou menor, nós verificamos já que o sexo ou o género, não é? Porque há diferenças aqui realmente significativas, a educação e o local de residência. E como não preditores, realmente a idade e o estado civil, que também menciono novamente, que não foram significativos. Em termos de discussão, eu vou só passar este slide para depois voltar a ele. É importante também, aqui isto eu realmente retirei de outro estudo que não este, mas outro, mas que é importante que se perceba que existem diferenças importantes naquilo que é o grau de literacia em saúde entre indivíduos das 18 províncias. Ou seja, nós podemos ver aqui que realmente Luanda destaca-se com maior grau de literacia em saúde, mas depois verificamos que todas as outras províncias têm níveis de literacia em saúde muito abaixo
dos 32%, o que é, de certa forma, preocupante. Então, regressando aqui a esta comparação do nível de literacia em saúde entre 15 países africanos, foi importante também para nós verificar onde é que Angola se posiciona em relação aos seus congêneres e também em relação até aos seus vizinhos, não é? E verificamos aqui que a Namíbia, que faz fronteira com Angola, no sul, tem 64%, enquanto Angola tem 31,4%, e o próprio Congo com muito mais, e nós comparamos como angolanos, temos a tendência de nos comparar muito ao Congo e verificamos que realmente o Congo tem muito mais literacia que Angola, assim como também a Zâmbia. E isto mostra que é realmente preocupante aumentarmos o nosso conhecimento ou a nossa literacia em saúde no país. Em jeito de conclusão, o nosso estudo então permitiu conhecer as características sociodemográficas que são determinantes ou que estão associadas à literacia e saúde em adultos angolanos, apesar das limitações que também foram impostas pelos dados secundários. Contudo, verificamos que há uma necessidade urgente de demonstrar que a literacia em saúde é relevante para o planeamento estratégico do setor da saúde, porque nós, quando planeamos os programas, quando planeamos os próprios planos de saúde, quando os fazemos, nós temos que ter noção de qual é o grau de literacia das pessoas, o que é que as pessoas precisam realmente de saber, porque pode ser então a baixa literacia em saúde em Angola uma causa de mortalidade e de morbilidade e mortalidade indireta que é, de certa forma, evitável. Então, a prevalência da alta literacia em saúde em Angola está muito abaixo daquilo que é satisfatório, o que mostra que em Angola as pessoas têm muita dificuldade em alcançar as competências necessárias para gerir a sua própria saúde, e quem trabalha dentro do sistema de saúde angolano como profissional consegue verificar isso. E também isto sugere que existem barreiras no acesso às competências fundamentais para o desenvolvimento da literacia em saúde no país. E para o futuro seria prudente estruturar então políticas, planos, programas e também projetos que colocassem em prática a promoção da literacia em saúde no país. É isso. Obrigada. Terminei. Obrigada, doutora Neida, pela sua excelente comunicação e por nos dar um retrato do que existe para fazer, que é um grande desafio em Angola, mas penso que já estarão no caminho certo. Tenho a palavra agora à professora Cristina Vaz de Almeida, que queria fazer uma intervenção. Por favor, professora Cristina. Só um bocadinho, porque há bocado a minha apresentação não permitiu partilhar o seguinte, que estas reuniões, eu falei simplesmente que estas reuniões começaram já há algum tempo, em maio, aliás os contactos começaram anteriormente e foram-se estendendo e envolvendo cada vez mais pessoas. Também queria fazer aqui o agradecimento à ONIA Health, na sua diretora, a doutora Vânia Lima, e o agradecimento à Health News, a doutora Maria Antónia Lisboa e o Miguel Múrias, porque nos têm dado um grande apoio de comunicação e de jornalismo credível daquele que combate a desinformação. Muito obrigada então à ONIA e à Health News. E podemos prosseguir. Obrigada. Passo a apresentar Mauer Gonçalves, médico especialista em cardiologia, doutorando em ciências biomédicas, docente e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, atualmente a desempenhar o cargo de diretor do Centro de Estudos Avançados em Educação e Formação Médica da Universidade Agostinho Neto. Professor doutor Mauer Gonçalves tem a palavra com a excelente comunicação que nos irá fazer sobre os passos que podem ser dados na educação médica, vantagens para todos. Dr. Mauer. Está sem som. É a enfermeira Patrícia que vai fazer o upload. Mas está sem som o Dr. Mauer. Quer que partilhe? Alô? Já está. Não, já tem. Está. Sim. Se calhar é melhor a enfermeira Patrícia partilhar.
Ok? Enquanto a enfermeira Patrícia vai partilhando a minha tela, eu penso que conseguem ouvir-me. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, depois da excelente comunicação da professora Cristina, que introduziu-nos alguns termos e conceitos sobre a literacia em saúde, eu gostaria de fazer aqui vamos assim dizer, uma ponte entre a literacia em saúde e a educação médica. Então, pode passar o slide. Eu trago aqui algumas frases que na minha pesquisa achei relevante partilhar. E a primeira frase diz o seguinte: diz-se que a medicina é a mais bela e humana de todas as profissões. É claro que a enfermeira Patrícia vai dizer que é a enfermagem, a doutora Beatriz vai dizer também que é a psicologia. Mas pronto, a frase não é minha. Uma longa vida dedicada aos outros, aos doentes, que se inicia com o primeiro dia na Faculdade de Medicina até o fim dos dias de exercício da profissão. Uma longa vida de atualização, superação e formação constantes. Pode passar. Então, a formação médica pré- e pós-graduada adquire, neste sentido, uma importância extrema. Por quê? Porque ela prepara os futuros médicos para a realidade que vão encontrar, tornando-os capazes de proporcionar os cuidados de saúde de excelência através de uma formação de qualidade e completa e promover a aquisição não só de competências técnico-científicas, mas também nas dimensões humana e de cidadania. No início das escolas médicas, apostava-se muito apenas nas competências clínicas. Mas, na transição do século XX para o século XXI, há uma instituição que é o Institute for International Medical Education, que definiu um conjunto de 7 domínios essenciais de competência clínica exigíveis aos médicos recém-formados, das quais, pela primeira vez, aparecem as aptidões de comunicação, que eu descrevo aqui, a bold. Então, daí, outras organizações, podemos passar, nomeadamente o General Medical Council, publicou uma atualização onde se elencam os objetivos que os recém-formados em medicina, por exemplo, no Reino Unido, deverão ter atingido durante a sua formação pré-graduada. E se repararem, tem várias competências, e a segunda que é a capacidade de comunicação. Então, a comunicação passou a ser uma das competências clínicas exigidas aos médicos recém-formados, ou aos médicos de uma forma geral. Então, a comunicação é a utilização de estratégias para informar e influenciar a decisão das pessoas e das comunidades. Pode passar, doutora? Exatamente. E é, hoje em dia, assente que nos currículos médicos é necessário que se crie disciplinas voltadas para a comunicação. Assim, os futuros médicos, ou nos currículos de medicina, é necessário utilizar uma abordagem biopsicossocial abrangente na avaliação e no tratamento dos doentes e que leve em consideração as suas diversidades, as suas atitudes e comportamentos. Comunicar e interagir eficazmente com os doentes, com as famílias, com o pessoal médico e outros profissionais envolvidos na prestação dos cuidados de saúde. Utilizar técnicas, nomeadamente perguntas abertas, reflexão, reformulação, clarificação, estratégias de escuta ativa e reflexiva, assertividade, para promover uma comunicação empática e eficaz
na prática clínica, de forma a produzir mudanças efetivas nos comportamentos. Por exemplo, conforme a professora Cristina bem disse, por exemplo, mudanças na cessação tabágica, no consumo de álcool, sedentarismo e alimentação inadequada. É necessário também envolver os doentes ou os seus representantes na tomada de decisão sobre a sua saúde, levando em consideração as suas crenças e preferências. Aqui eu chamo a atenção para as crenças religiosas, para as minorias étnicas, para os imigrantes. É necessário também explicar de forma adequada o plano de avaliação e de tratamento, os motivos, a execução e os riscos dos procedimentos de investigação diagnóstica e também do tratamento, bem como dos seus resultados. Capacitar e estimular a cooperação e responsabilidade pessoal do doente na sua saúde e na sua doença. Eu termino também com algumas frases, assim como comecei. O Carl Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O senhor Ross Lorimer dizia: se você quer ser um médico, eu encorajo. Não há melhor emprego no mundo para tentar ajudar as pessoas e torná-las melhores. A educação da maioria das pessoas termina após a formatura. A do médico significa uma vida inteira de estudos incessantes. Em suma, os profissionais de saúde desempenham um papel central como promotores e ativadores da literacia em saúde nos seus diferentes contextos de intervenção e interação. Então, é necessário simplificar a comunicação e confirmar a compreensão de forma a mitigar o risco de falhas de comunicação. Obrigado. Muito bem. Obrigada, doutora Maura Gonçalves, pela sua exposição. Agora passo a apresentar a Beatriz Cruz Filipe, psicóloga licenciada em Angola pela Universidade Agostinho Neto, mestrada em Distúrbios do Desenvolvimento, feito no Brasil na Universidade Mackenzie, pós-graduada em Avaliação Psicológica e Clínica na mesma universidade, pós-graduada em Literacia em Saúde pelo ISPA, especialista em autismo há 13 anos, autora do livro com o título Manifestações do Espectro Autista em Crianças e Adolescentes em Angola, certificada com a formação de formador e trabalha com as associações em Angola para dar formação às famílias com filhos autistas e aos professores e cuidadores destas. Tem a palavra a doutora Beatriz Filipe, que nos vai fazer uma comunicação e que vai esclarecer-nos um pouco mais sobre o autismo e como o autismo pode ser trabalhado em Angola através da literacia em saúde. Doutora Beatriz. Sem som. Não estamos a ouvi-la, doutora Beatriz, tem que ligar o micro. Continuamos sem ouvir. Muito boa noite a todos. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos pelo convite. E doutora Cristina Vaz de Almeida, meus parabéns pela criação do grupo de interesse de literacia de saúde em Angola e também pela organização deste evento, que para mim é uma grande aprendizagem, porque estamos aqui a partilhar conhecimentos, experiências. Então, todos parabéns para si, doutora Cristina Vaz de Almeida. Eu não trago uma apresentação escrita, a minha apresentação vai ser uma conversa, e começo por falar sobre a minha experiência em Angola, em lidar com crianças com autismo e suas respectivas famílias. Eu comecei o meu trabalho há aproximadamente 13 anos, altura em que me propus rastrear, ou seja, pesquisar sinais de autismo numa amostra de crianças e adolescentes que tinham o diagnóstico prévio de deficiência intelectual,
que recebiam aulas numa escola do sistema de ensino regular que atende alunos com necessidades educativas especiais. Quero dizer que a experiência foi satisfatória do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista do contato com as famílias, do poder colaborar, ajudar e perceber o nível de literacia em saúde voltado para o autismo, mas confesso que foi muito triste, porque eu percebi ali naquelas mães um grito de dor muito forte. Um grito de dor muito forte, porque estamos numa sociedade que ainda tem muito preconceito em relação ao autismo, muito estigma e muita discriminação. E eu comecei a pensar que alguma coisa particularmente deveria fazer para ajudar as famílias a saírem deste desespero. Então, a minha empatia foi juntar-me a estas famílias e, de alguma forma, tentar ajudá-las. Qual é a experiência que eu colhi deste contato? O conceito de autismo em Angola ainda precisa de ser muito trabalhado. Precisa de ser muito trabalhado porque não temos em Angola uma porta de entrada do ponto de vista do sistema da saúde pública, e os colegas que trabalham com a saúde pública devem saber o que eu estou a dizer. Isto dificulta muito o diagnóstico, dificulta muito a orientação terapêutica que as crianças e as famílias devem receber para melhorar a condição de vida das crianças e também o apoio psicológico que estas famílias necessitam. Em Angola, algumas mães reclamam que os seus filhos com autismo têm sido encaminhados para a psiquiatria, e nós sabemos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim está classificado no Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, do DSM-5. É um transtorno do neurodesenvolvimento que tem comprometimentos em algumas áreas, nomeadamente um dos critérios de identificar o autismo é os comprometimentos que as pessoas autistas, eu digo crianças porque é o foco com que eu trabalho mais com crianças, as crianças com autismo têm uma dificuldade de comunicação, algumas não falam, outras falam, têm dificuldades de interação social, têm dificuldade de interagir com os membros da família, têm dificuldade de atender ao chamado do seu nome, de estabelecer o contacto visual, têm um conjunto de comprometimentos relacionados com a comunicação que os limita muito à sua inserção social. Para além deste critério que identifica o autismo, há um outro critério que são os padrões de comprometimento em relação às estereotipias, os interesses restritos em atividades muito específicas, que também deixa as crianças autistas com dificuldades de serem aceitos socialmente e serem entendidos. Eu penso que ainda é um grande desafio. O nível de literacia é baixo, né, nestas famílias, e não posso falar na sociedade em geral, porque não tenho dados estatísticos, mas também há aqui uma pouca sensibilização, um olhar muito estranho em relação a estas crianças. As mães, algumas mães, preferem deixar os seus filhos em casa acorrentados, porque não levam os filhos para a rua, com medo desses filhos serem chamados de mongoloides. Em Angola, as crianças com autismo, dependendo do nível de literacia das pessoas, algumas olham para elas e dizem, aí vem um mongoloide, aí vem um anormal. E as mães têm vergonha, digamos assim, de levar os filhos à rua. E como não se trabalha muito bem a questão da informação, elas têm dificuldade de acesso à informação para perceber, para compreender e tomar uma decisão diferente em relação ao olhar do seu filho, elas preferem ter as crianças fechadas em casa. Há ainda aqueles pais que já têm um conhecimento mais avançado em relação ao autismo, e aí sim, estes pais têm outro comportamento em relação aos seus filhos, buscam ajuda. Mas a busca de ajuda torna muito limitado os pais, porque os recursos não existem também a nível da sociedade angolana. As políticas públicas
deveriam estar voltadas para o atendimento dessas crianças, a começar pelo sistema de saúde pública e passando para o sistema de ensino. Há realmente a obrigatoriedade das crianças terem acesso à rede de escolas, quer sejam elas privadas ou públicas, mas ainda assim a qualidade, a capacidade dos profissionais nessas escolas ainda é limitado. É necessário continuarmos a apelar a quem de direito que os profissionais tenham formação, tenham capacidade, sejam capacitados, que tenham maiores competências para atender a condição das crianças autistas em Angola. Porque nós sabemos que se esta criança não for cuidada desde a primeira infância em relação aos comprometimentos que ela apresenta, tem uma adolescência muito comprometida e tem a vida adulta muito comprometida também. E, consequentemente, um ser humano com pouca utilidade na sociedade, com pouca inserção, com pouca qualidade de vida, e não estamos a ajudar as famílias a cuidarem dos seus filhos e nem estamos a ajudar aquele cidadão que nasceu com esta condição a poder ter melhor qualidade de vida. Há muita crença, há muitas barreiras, há muito, enfim, como direi, ainda muito tabu à volta disso. Há famílias que os pais separam-se das esposas por falta deste conhecimento, dizem, olha, eu não fico com esta mulher porque deu-me um filho autista. E nós sabemos que o autismo tem fatores genéticos presentes, tem fatores do neurodesenvolvimento que comprometem a criança desde o nascimento. Nós sabemos que o fator genético ninguém pode alterar. Se é uma questão genética, como é que o pai vai dizer que a mãe é culpada? E as mães sentem-se muito sobrecarregadas. Algumas perdem os empregos, têm que ficar em casa a cuidar dos seus filhos, e os pais, por falta de conhecimento, largam as famílias, largam mesmo. Então, eu vivo isso como se fosse uma tristeza muito grande. Temos que trabalhar todos muito juntos. Eu penso, se calhar, este grupo poderá pensar em desenvolver projetos para ajudar aqui a sociedade angolana, as famílias, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, em desenvolver projetos voltados para o atendimento destas famílias, para divulgar o autismo, para ajudar a melhor compreensão. Temos que trabalhar também a parte da comunicação. Este modelo que a doutora Cristina divulga, a assertividade, a clareza e a positividade na comunicação faz toda a diferença. Se as pessoas perceberem bem o que é o autismo, se tomarem cuidado com a forma de comunicar com aquela família, com aquela criança, provavelmente não haverá aqui linguagens negativas. Aliás, todos nós, mesmo com esta toda constatação, ainda queremos ser positivistas em pensar que é possível modificar este cenário, é possível ajudar de alguma forma que esta condição seja minimizada. Eu não me vou alongar mais, os desafios são estes: capacitação de profissionais, projetos novos, e termino dizendo que o autismo não é uma doença, é apenas uma diferença. Muito obrigada. Obrigada, doutora Beatriz, pela sua exposição e por nos dar um retrato do autismo em Angola. Luvali Clarisse Nondegola, licenciada em Medicina pela Universidade de Agostinho Neto e pós-graduado em Dermatologia e Venerologia pelo Conselho Nacional de Especialização e Pós-Graduação em Ciências da Saúde, através do Hospital Américo Boa Vida. Carismático nas suas pretensões, credenciado como músico, o Dr. Clarisse é agente promotor pelo Ministério da Cultura, mentor de vários projetos sociais nas comunidades em destaque, e vai nos falar sobre a arte, a música como uma ferramenta para uma melhor literacia em saúde. Tem a palavra o Dr. Clarisse Nondegola, conhecido por Luvalu. Caros colegas e estimados convidados neste webinar. Eu sou o Luvalo Dongala, médico. Conseguem ouvir? Casado com a dermatologia e venerologia e vivo maritalmente com a saúde pública. Foi na base desse romance que aceitei o desafio de apresentar para vocês este tema,
em que a capa ilustra uma arte desenhada, demonstra uma comunidade de zona rural, de regiões tropicais, que vivem nas proximidades de rios e consomem a água do rio para o seu dia a dia, e esta mesma água do outro lado está comunidades, crianças e adultos consumindo ou banhando também nesta água, e algumas delas com lesões na pele, lesões ulcerosas, lesões escamosas, lesões crostosas. Demonstra claramente falta de literacia em saúde. É consensual que a melhoria do estado de saúde de uma determinada população se deve em grande parte às intervenções no nível comunitário e no nível das unidades sanitárias. A manutenção da saúde exige que as pessoas recebam informações compreensíveis e adequadas relacionadas com a sua saúde individual ou coletiva. Estas informações facilitam a adoção de um estilo de vida com comportamentos pautados em condutas corretas perante um determinado problema de saúde, independentemente dos hábitos culturais, crenças, analfabetismo, extrato social e até mesmo nível acadêmico. Estes determinantes interferem muito no processo da aprendizagem, ou seja, no processo da aquisição de conhecimentos básicos sobre prevenção de doenças. Falo concretamente da educação para a saúde e na própria literacia em saúde. Os objetivos gerais desta apresentação é demonstrar as diversas formas de usar a arte para melhor literacia em saúde e estimular os profissionais da saúde nas ações de promoção da literacia em saúde em Angola. Especificamente, criar um canal de comunicação para a promoção da literacia em saúde em Angola e envolver a arte cultural nas ações de educação para a saúde, nas ações de literacia em saúde e na promoção da saúde. A arte vem do latim ars, que significa talento, saber fazer, capacidade de realizar ou criar atividade transmitindo emoções, transmitindo sentimentos, transmitindo crenças. Tecnicamente é usada para expressar atividade ou uma obra artística. Exemplo, arquitetura, arte desenhada, arte escultura, arte musical, arte dança, teatro, literacia, ou seja, literatura, a arte cinematográfica, enfim, diversas formas de exprimir ou expressar a arte. Já a literacia em saúde, conforme a professora disse muito profundamente, eu resumo aqui, segundo o OMS, é a capacidade para perceber e interpretar as informações básicas de saúde e usá-las para orientar e tomar decisões adequadas perante um problema de saúde. As ações de literacia em saúde baseiam-se em 3 eixos principalmente: informação, comunicação e educação para a saúde. As ações de promoção da literacia em saúde são todas atividades que visam a aquisição de conhecimentos para uma pessoa ou uma comunidade saber se orientar perante um problema de saúde. Isto é, promover a mudança de comportamento nos indivíduos ou na comunidade, tendo como base atitudes e hábitos de uma vida saudável. Interrogamos, então, qual é a finalidade da arte no contexto da literacia em saúde. Para ser mais claro, vou dar um exemplo de uma família em que uma criança brincando na rua apanha uma doença contagiosa da pele, em que no seu convívio com os seus irmãos em casa, esta doença vai progredindo, vai contaminar os outros irmãos em casa, até os pais. 3 semanas depois, essas crianças vão apresentando então os dedos inflamados, com lesões ulcerosas, saída de secreções purulentas, isto é, já no estado infectado. O que mostra claramente uma falta de literacia em saúde dentro desta família. Queremos dizer com isso que, com a arte, nós conseguimos, pelo menos, escolher um canal assertivo para vincular informações sobre orientação, prevenção e adesão precoce de cuidados primários de saúde. Usando a arte como canal de comunicação, podemos vincular informações que visam
ou que impulsionam mudanças de comportamento dentro de uma comunidade e que enriquecem, aumenta mais o nível de educação para a saúde, para garantir a saúde e o bem-estar desta comunidade. É nesse contexto em que a arte como canal de comunicação, temos que entender que existe diversidade de arte, arte cultural, a arte de recreação, escultura, arte musical, teatral, dança, literatura, arte cinematográfica, poesia e até coreografia podem ser suficientes para transmitir uma informação, quer seja de forma escrita ou de forma verbal, e que o foco desta informação vai ser capacitar o indivíduo ou uma família, tendo em conta o conceito de saúde e prevenção de doenças. A interação dos profissionais com essas comunidades também, através desse canal de comunicação, pode ser favorável e orientar a adesão precoce às unidades sanitárias. Do outro lado, o modelo de difusão, em função dessas diversidades artísticas, dessas artes de forma diversificada, temos que ter capacidade também de definir e implementar a arte mais adequada em função do meio, público-alvo, circunstância e o tipo de informação que devemos vincular consoante esta arte. Sendo assim, os modelos de difusão são vários, ilustro aqui, por exemplo, a poesia. Numa comunidade, em forma de poesia, ilustrando, ou seja, passando informações de saúde em forma de poesia. Demonstração. É muito comum no dia a dia as doenças diarreicas agudas, as crianças são levadas aos hospitais em estado de desidratação grave. Então, uma demonstração da forma como pode-se preparar um soro caseiro para prevenir a desidratação é uma forma também, demonstração, uma forma em que nós podemos ilustrar e ensinar a comunidade. Desenhos e figuras animadas. Olá, eu sou a Tia Saúde, a vossa melhor amiga em matéria de saúde. A peça teatral é uma ferramenta muito utilizada para melhor literacia em saúde, difundindo as informações de saúde. Banda desenhada também é outra modalidade. A arte cinematográfica, onde pode-se exibir filmes, vídeos de curta-metragem com conteúdos de saúde. Dicas do Dr. Saúde é para praticar. Se não obedecer, vas adoecer. Se você não obedecer, vas adoecer. Uma exposição é também outra arte em que pode servir como ferramenta para melhor literacia em saúde. A exposição fotográfica, de um lado, independentemente do público-alvo, independentemente do meio em que vai trabalhar, sobre os tipos de doenças e sobre as condutas que a comunidade deve adotar para, então, ter o conhecimento como prevenir essas doenças. A coreografia, conforme nós vemos aqui na imagem, o simples gesto de exemplificar a forma correta de higienização, ou seja, da lavagem dos dentes, também é uma forma de levar informação à comunidade. A música, a arte em que eu mais tenho explorado, é para justamente entender que nos locais onde os profissionais de saúde não conseguem chegar para passar a informação, a arte musical chega sem fronteira, sem limite. Preste atenção, os sinais de alerta, açúcar no sangue não deve subir, açúcar no sangue deves controlar. Você exercício físico, controla diabetes, o estresse, bloqueio tabaco, e sem açúcar. Ciente que nesta apresentação não fui tão exaustivo, porque o tempo também assim não permite, mas deixo aqui os nossos contatos, nossa página do YouTube, em que as pessoas podem rapidamente visitar, tá lá nossos contatos, tá também alguns trabalhos nossos, algumas ações de literacia em saúde, de promoção da saúde e de educação para a saúde que nós temos registrado para difundir mais informações médicas para o bem-estar das nossas comunidades. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito bem.
quero agradecer a riqueza das comunicações e dos conteúdos que os nossos ilustres palestrantes nos brindaram, a começar pela professora doutora Cristina Vaz de Almeida, pela doutora Neida Vicente, pelo professor doutor Mauer Gonçalves, pela doutora Beatriz Filipe e pelo doutor Luvalu Clary Ndongala, que de facto fizeram-nos aqui, desenharam-nos um pouco do trabalho, de certeza que têm feito em Angola, que é excelente e brilhante, e é uma inspiração. Eu tirei aqui várias ideias para poder implementar no terreno, sem dúvida são excelentes. Eu iria colocar, fazer uma ronda de perguntas, porque de facto estou maravilhada com as vossas comunicações. Iria começar com a doutora Neida Vicente, pelo excelente estudo que desenvolveu, e perguntava-lhe, no estudo que realizou, qual das dimensões da literacia em saúde, ao nível do acesso, da compreensão e do uso, que está mais comprometida na amostra que estudou? Então, primeiro, o nosso objetivo nesse estudo não foi analisar dimensão a dimensão. Contudo, nós também fizemos isso para outra publicação, não é? E então nós verificamos que realmente a dimensão que está mais comprometida é a capacidade de compreensão. Ou seja, as pessoas têm até podem aceder, porque, por exemplo, conseguem de certa forma aceder à informação, não é? Pelo menos 50% consegue aceder bem à informação, mas depois apenas 20% consegue compreender aquilo que é passado, por exemplo, pela televisão, pela rádio, pelos jornais, pelas revistas, pelos cartazes, pelas brochuras. E então a capacidade de compreensão é a que está mais comprometida na população angolana adulta. Obrigada, doutora Neida. Agora iria informar a quem está a assistir, a participar, se quiserem colocar questões aos nossos palestrantes, poderão, e aos oradores, colocar no chat. Eu agora colocaria uma questão ao doutor Mauer Gonçalves. Doutor Mauer, como referiu, os profissionais de saúde desempenham um papel central como promotores e ativadores da literacia em saúde nos seus diferentes contextos de intervenção e interação. Pergunto-lhe, os profissionais de saúde, no final do curso, em particular no curso de Medicina em Angola, desenvolveram as competências e técnicas que lhe permitem desempenhar esse papel com facilidade e com resultados? Enfermeira Patrícia, excelente questão. Realmente, esta é uma preocupação da academia, não é? E, de acordo com a World Federation of Medical Education, na sua última atualização, os médicos formados, ou de certa forma os médicos, não é, deverão, durante a sua formação, adquirir também competências comunicacionais. Isso, obviamente, que é um processo, não é algo, vamos assim dizer, e é muito complicado, né, arranjar métricas que possam, de certa forma, definir se os estudantes adquiriram essas competências ou não, mas dizer que, hoje em dia, quase todas as organizações ligadas à educação médica têm nos seus, portanto, nos seus ditames, não é, que o currículo médico deve necessariamente incluir competências de comunicação, de forma a que os profissionais de saúde, nesse caso os médicos, possam, no final da sua formação e durante toda a sua vida profissional, ter estes skills bem presentes no seu dia a dia. Agora, quando me pergunta se os nossos médicos desenvolveram estas competências, eu diria que, em parte, sim. Nós temos disciplinas voltadas, não é, para a aquisição de competências também comunicacionais. Para dizer a verdade, nós priorizamos as competências clínicas, mas no final, obviamente que os estudantes
saem sempre com alguma competência também no que tange, não é? A literacia de saúde. Eu ia só reforçar aquilo que o professor Mauer, ia reforçar só aquilo que o professor Mauer estava a dizer, porque nós também em Portugal temos feito o esforço, aliás, um esforço também da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, para começar a que os currículos de saúde tenham, de facto, a componente da literacia em saúde e da comunicação em saúde. Isto é um caminho conjunto, porque normalmente os atuais médicos, enfermeiros e outros profissionais aprenderam com os seus mestres numa tendência muito biomédica, que hoje em dia já se está a dar a componente biopsicossocial. Porquê? Por causa dos resultados em saúde que são obtidos quando o doente, de facto, quando o utente compreende. E para compreender melhor, é aquilo que o Dr. Luvoalu faz, é usar os elementos cognitivos e emocionais para as pessoas compreenderem a informação em saúde. Ou aquilo que a doutora Beatriz faz, de chegar ao utente, chegar à mãe, chegar à compreensão, debater as crenças, e vai ao encontro daquilo que o Dr. Mauer também fala da educação médica, assim como das outras profissões. E por isso, só para parabenizar todas as apresentações também, reforçando aquilo que a enfermeira Patrícia disse, que de facto todos juntos conseguimos caminhar para essa melhoria daquilo que é o nível de literacia em saúde. Só para não me alongar mais, as competências de comunicação têm que ser competências de comunicação adequadas àquilo que nós queremos do melhor acesso, melhor compreensão, melhor uso dos recursos de saúde para as pessoas tomarem decisões em saúde. E de facto há um conjunto de competências-chave em comunicação e que têm sido abordadas por alguns investigadores. Passava outra vez, tem a palavra a enfermeira Patrícia, na sequência do questionário que está a colocar. Está sem som. Obrigada, professora Cristina Vaz de Almeida, pela sua excelente intervenção. Passaria agora a questionar a doutora Beatriz Filipe. Do seu trabalho, doutora Beatriz, chegar aos pais das crianças com autismo e melhorando o seu conhecimento, isso contribui para desconstruir as crenças com base cultural que estes têm sobre o autismo? A enfermeira Patrícia, a sua pergunta é pertinente. Realmente seria um bom caminho e é por aí devemos, penso eu, começar, porque são as famílias, em primeiro lugar, que mais sofrem com esta condição. Então, são elas que precisam de perceber melhor esta condição do autismo. E tudo passa por uma sensibilização das famílias, por um esclarecimento a estas famílias para quebrar com as crenças, acabar com a crença. Tem que se explicar o autismo a estas famílias na base da ciência. Temos que chegar às famílias e explicar a elas que não se trata de feitiço, não se trata de alguma praga, não se trata de alguma culpa por parte da mãe ou do pai. É uma condição que está além da vontade dos pais. Então, é sim por aí um bom começo, consciencializar as famílias, explicar do ponto de vista da ciência mesmo, com uma linguagem que seja muito clara, que as famílias possam perceber, faria toda a diferença. É uma pena que nós não temos estudos epidemiológicos, nós não sabemos qual é a prevalência do autismo em Angola. Não desconhecem-se onde estão as famílias. As famílias ainda não estão devidamente identificadas. Então, de qualquer forma, aquelas que nós conhecemos, que são as com quem nós trabalhamos, este trabalho faz toda a diferença. E a outra particularidade, é um trabalho que se resume muito aqui a nível da cidade de Luanda, da capital de Angola, do país. Eu penso que temos que começar a estender o trabalho, a falar sobre o autismo, a consciencializar as famílias, fora do contexto da cidade de Luanda, porque o autismo não tem limitação geográfica, há autistas em toda parte. Então, eu penso que sim, é por aí começar a consciencializar as famílias e depois serem as próprias famílias a fazerem também a sua pressão, a gritarem alto para que sejam ouvidas. E então,
creio que sim, é por aí, é um caminho. Muito bem, doutora Beatriz, pela sua resposta. Iria questionar agora a doutora Luvo, pela sua vasta experiência em relação aos diferentes tipos de arte que utiliza de forma magistral. Quais é que são os tipos de arte que funcionam melhor, tendo em conta os públicos? Isto é, para os jovens, qual é o tipo de arte que utiliza com mais frequência e com melhores resultados, para os adultos e para os séniores? Obrigado pela palavra. Para melhor esclarecimento, digo que a nossa vasta experiência mostra que quando nós selecionamos o nosso público-alvo, no caso, se for jovem, nós conseguimos, através de uma arte gráfica ou uma simples arte combinada entre grafismo e fotografia, conseguimos transmitir, conseguimos criar um design em que simplesmente levamos a mensagem-chave para essa faixa etária dos jovens. Agora, para as crianças mais novas, é claro que para crianças nós associamos a arte do desenho e pinturas também de uma forma própria, para ser mais atrativa do ponto de vista de criança, tentamos criar animação nessa arte, quer dizer, desenhos animados, associamos isso e que vinculamos simplesmente toda a informação médica. Obrigada, doutora Luvo. Eu agora pediria, penso que está aqui a participar também, o doutor Aldemiro Cucivila, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Catiavala Buila, em Angola desde 2014, radialista há 25 anos, formador e influencer social, diretor nacional da comunicação institucional da Ordem dos Médicos de Angola e atualmente médico residente no 3º ano de Medicina Geral e Familiar da Clínica Multiprofissional. Como influencer e radialista há mais de 25 anos, promove a literacia em saúde através dos seus programas. Eu iria fazer-lhe o desafio de partilhar connosco a sua vasta experiência que tem nesta área da literacia em saúde. Tem a palavra, Dr. Cucivila. Muito obrigado, enfermeira Patrícia. Muito boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu reconheço o professor Juliano aqui, reconheço a doutora Neida. É um prazer, reconheço também o Dr. Luval. É um prazer estar aqui. Na verdade, mais do que prepararmos uma conferência, predispusemos-nos a conversar na base de toda essa envolvência sobre literatura, sobre literacia em saúde, que é para nós uma palavra muito bonita e também muito desafiadora para aquilo que se impõe em termos de educação para a saúde a quem vive em Angola, não para as pessoas doentes, mas desde as supostamente saudáveis até as pessoas que padecem de enfermidades crónicas. Eu, na verdade, tenho uma experiência de trabalho sobre saúde, mais ou menos 22, 23 anos, ao mesmo tempo que quase se confunde o tempo de saúde, enquanto profissional de saúde e também de rádio, e desde os primórdios que pensamos que a melhor saúde é a preventiva, não a curativa. Lembro-me desde o 6º ano de Faculdade de Medicina, quando nós começamos a falar de saúde comunitária, já começamos a dar os primeiros passos e aproveitando a veia de comunicação que temos, já íamos buscar junto das comunidades alguma conversa para tentarmos perceber o que é que, na verdade, as pessoas sabiam sobre a prevenção de doenças e a promoção de saúde. Para nós, Angola é um grande desafio. Estivemos a ver a apresentação da doutora Neida Vicente, onde dentro da África Austral nós estamos menos 30% com relação à Namíbia, que é aqui bem ao sul do país, que é um país vizinho, mas em termos de literacia em saúde temos menos 30%, estamos a falar de 31%, é extremamente complicado. É um grande desafio para nós, porque nós estamos numa sociedade em que o rural e o urbano ainda se confundem e existem muitos tabus relacionados
a doenças e existe também muita resistência quando o assunto é literacia em saúde. Vai perceber, e eu vi muito bem a explanação da doutora Beatriz Filipe, que é preciso consciencializarmos as próprias famílias sobre o autismo. Ainda existem tabus de que, eventualmente, o autismo esteja relacionado a doenças, a forças ocultas. Existem outras tantas doenças que são relacionadas a forças ocultas. Então, é um trabalho árduo, extremamente difícil. Ao longo dos meus 25 anos de cabine, de rádio, que eu faço um jornalismo social, eu sempre tive dentro dos meus programas rubricas relacionadas à saúde, principalmente para a prevenção de doenças e a promoção de saúde. É um trabalho que ainda temos muito de andar, principalmente porque nós estamos numa zona onde as doenças infecciosas estão em alta, aquelas coisas muito mais práticas que a educação para a saúde tem muito de valer. Mas preocupou-me muito aqui porque o professor Mauer Gonçalves falou de comunicação. Na verdade, no nosso currículo de medicina em Angola, não tem uma cadeira específica para a comunicação em saúde. As pessoas que se comunicam bem em saúde, eventualmente tenham algum dom que eu os faça comunicar. Nós temos um programa que nos fala de medicina comunitária ao 6º ano, eventualmente, que nós tenhamos de nos comunicarmos com as pessoas. Depois, também na especialidade em que eu estou agora a terminar, se Deus der vida e saúde, poderemos sair agora no princípio do próximo ano, a medicina familiar obriga-nos que tenhamos domínio da literacia em saúde, porque nós estamos a lidar com o indivíduo, a família e a comunidade. De resto, é um desafio para nós, porque vamos encontrar barreiras, muitas barreiras temos estado a encontrar por causa do próprio nível de literacia de parte da sociedade com que nós lidamos. É um trabalho árduo, em que não são chamados os médicos para este grande desafio, mas uma equipe de profissionais envolvendo a todos os elementos afetos à saúde, mas também da sociedade, para conseguirmos atingirmos efeitos desejáveis. Muito obrigada, Dr. Cosivila. Deu-me aqui uma excelente ponte para colocar 2 ou 3 questões ao Dr. Mauer, ao professor Dr. Mauer. Vou-lhe colocar, pegando naquilo que o Dr. Cosivila colocou, vendo as vantagens em haver formação específica em literacia em saúde nos currículos de medicina, qual é a possibilidade dessa realidade acontecer em Angola? E vou-lhe colocar também mais 2 questões que, entretanto, alguns participantes colocaram diretamente ao Dr. Mauro, e um participante questiona ao Dr. Mauro que estratégia este grupo tem para expandir-se para outras províncias, apesar de Luanda ter 1/3 da população angolana. É um bom desafio. E depois temos aqui outra questão para o Dr. Mauer, que é o que já está a ser feito no nosso país para a promoção da literacia em saúde em Angola. Dr. Mauer, tem a palavra e faço-lhe o desafio de conseguir responder aqui em 3 minutos para conseguirmos responder às restantes questões que nos colocaram. Dr. Mauer. Obrigado. Em princípio, começo com a questão da extensão deste grupo de interesse de literacia para as outras províncias. A questão foi colocada, eu vi no chat pelo Dr. Nhim Angulo, que está no Uambo, e desde já, aqui com a bênção da professora Cristina, quero convidar o professor Nhim para fazer parte do nosso grupo. Vamos adicioná-lo neste grupo, que certamente só irá crescer daqui para frente. Então está convidado, é um professor de medicina na Faculdade de Medicina do Uambo, e penso que será uma mais-valia para este grupo. Portanto, já está convidado, quer dizer que o Uambo já vai fazer parte, e portanto a estratégia é mesmo esta, ou seja, nós temos que começar por algum lado. E ainda bem, não é, que tivemos este contato com a professora Cristina, que muito nos desafiou e tem desafiado e tem estado a procurar mais coisas sobre literacia desde que
tivemos esse contacto. Então, para nós também é uma novidade, não é? Apesar de nós já navegarmos nestas águas, mas a verdade é que, de forma estruturada, de forma, assim como a professora Cristina fala, né, de forma muito assertiva, nós também gostaríamos de um dia chegar a esse nível. Então, relativamente ao curso de medicina, eu penso que o currículo de medicina em Angola, de forma geral, está em transformação. Nos próximos anos teremos um novo currículo e as matérias relacionadas à literacia em saúde estão contempladas, não é? E penso que cada vez mais temos que fazer um esforço de os futuros médicos poderem sair, não é, da faculdade já com essas competências e, claro, aprimorá-las com o exercício médico com o passar dos anos. Em relação à literacia em Angola, bem, isto aqui é um trabalho todo nós, o doutor, acho que é o Berto que fez a questão, isto é o trabalho de todos nós, de cada dia, cada um no seu local de trabalho, todos nós temos que trabalhar para aumentar a literacia das nossas populações. E fico por aqui para não monopolizar o diálogo. Muito obrigada pela sua resposta. Agora passaria, tem a palavra a professora doutora Cristina Vaz de Almeida, que faz aqui a ponte, aquilo que o doutor Cosivila falou sobre as doenças infecciosas e a prevalência delas em Angola, e penso que foi o doutor António Helder que colocou a questão à professora doutora Cristina: a literacia permite a inserção do paciente ao cuidado de saúde? Só um bocadinho que entretanto saiu. Que perspectiva se procura com a literacia no cuidar em saúde? Peço desculpa, mas o computador não está a ajudar. Perante o preconceito e estigma frente à enfermidade contagiosa do HIV. Muito bem, uma excelente pergunta. E parabenizo por essa pergunta, porque isto vai ao profundo daquilo que nós temos falado, que é, numa sociedade onde ainda há muitas crenças, muitos temores, muitos tabus, aquilo que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fez no início da década de 2000 com a lepra, e nós poderíamos fazer uma ponte com o HIV, foi a normalização da doença. Normalizar a doença. Tornar a doença conhecida. É aquilo que o elemento-chave da definição de literacia em saúde tem, que é competências. Competências significa que nós temos que dar conhecimento, é o saber, dar capacidade, o fazer, e que muito bem o Dr. Luvalu faz nas práticas que se aprendam e misturam-se com a emoção. E depois trabalhar as atitudes, que é o ser, os atributos. E por isso é conhecimento, porque as pessoas não têm conhecimento, e aquilo que a doutora Beatriz falava, muitas pessoas não têm conhecimento do que é o autismo, é preciso dar conhecimento das doenças, conhecimento do que é o HIV. E através dos materiais que as pessoas possam considerar aquilo que o modelo ACP diz, de uma forma assertiva, clara e positiva. Para fazer a ponte depois também com aquilo que o Dr. Maurer dizia, que é da competência de cada um de nós fazer isto da literacia em saúde. Porquê? Porque a literacia em saúde é um outcome, vai beber à promoção da saúde. E o que é que a promoção da saúde diz? Que as pessoas têm que ser empoderadas, têm que ter controlo sobre a sua saúde. Mas as pessoas só têm controlo sobre a sua saúde se, por um lado, os profissionais tiverem estas competências, as tais competências comunicacionais e de literacia em saúde, e, por outro lado, haver também aqui nas comunidades, nas pequenas comunidades, a intervenção, como a enfermeira Patrícia sabe muito bem, que faz muito bem a intervenção comunitária, as parcerias com a rede. E era bom que ela falasse sobre isto, porque ela tem um enorme sucesso de intervenção comunitária usando as estratégias de literacia em saúde. E este trabalho em rede. Antes de passar a enfermeira Patrícia, lançava o repto ao Dr. Cosivila para fazermos uma sessão de rádio com a nossa diretora de comunicação, que é a Ónia, ao vivo, num tema que seja da literacia em saúde. Estou muito disponível, e com certeza que ela também está, para juntarmos aqui ainda mais estes esforços que agora começam, e que está ali a doutora Vânia, e vamos ouvir só um bocadinho a enfermeira Patrícia no seu projeto maravilhoso de comunidade, que vai beber e vai fazer ponte também
naquilo que também o Dr. Loval também faz, que é interessante. Professora Cristina, antes de falar um pouquinho sobre o projeto, que não o programa de literacia em saúde na comunidade, eu iria só colocar aqui duas questões à doutora Neida, que os participantes colocaram, claro. e portanto queria perguntar à doutora Neida como avaliara o papel dos gabinetes de apoio aos utentes na promoção da literacia em saúde nas unidades sanitárias em Angola. E depois houve outro participante que colocou outra questão, a doutora Neide, na ótica da doutora, o que deve ser feito no que tange a planos, políticas e programas para a promoção da literacia em saúde em Angola? E penso que a última questão depois é para o doutor Luvolu. Tem a palavra a doutora Neida Ramos. Obrigada. Sim, tomei nota desta questão do professor Vítor, obrigada por isso. Eu penso que os gabinetes de apoio aos utentes, para que possam então fazer a promoção da literacia em saúde nas unidades de saúde em Angola, devem estruturar, não é, essa resposta, porque nós, em ciência e em saúde, a saúde deve ser programada, portanto, como uma questão que deve ser bem assistida. Eu penso que estes gabinetes devem, em primeiro lugar, conhecer o problema, estar sensibilizado o que é a literacia em saúde, o que é o problema, quais são as suas dimensões. Depois devem conhecer os utentes, saber que escolaridade têm estes utentes que são abrangidos por essas unidades, que necessidades diárias, que necessidades têm eles no seu dia-a-dia, quais são os seus hábitos e quais são os aspectos culturais marcantes nestas pessoas assistidas por estas unidades. Logo, devem então, com este conhecimento, ajustar os meios de difusão, aqueles que são mais eficazes nessa população, e também terem atenção o formato em que a mensagem é passada, porque a literacia geral é pobre em Angola, é baixa, então é preciso ajustar, porque nem todos os indivíduos são capazes de ler, nem todos os indivíduos são capazes de escrever, mesmo a capacidade de audição, não têm conhecimento de determinados termos técnicos, então é preciso também ajustar os meios com que se difunde a mensagem. E quando se passa então a ação, a esta promoção, dentro de tudo aquilo que se falou, é preciso depois avaliar a intervenção. Porque se nós não avaliarmos a intervenção, estamos sempre a fazer intervenções e sem saber se foram eficazes ou não nesta população. Então, passando à pergunta do doutor, espero ter respondido à professora Vítor. Então, passando à pergunta do Dr. Huberto, que eu também agradeço, eu penso que, fundamentalmente, o que é necessário? É necessário que se aposte na formação, depois, para haver formação, tem de haver sensibilização sobre o problema e parcerias, como disse bem a professora Cristina, porque as parcerias promovem o desenvolvimento quando são parcerias positivas. E nós temos essa experiência em Angola de fazer parcerias. Portanto, a formação dos profissionais de saúde como um todo, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todo aquele leque de profissionais, é de extrema importância formá-los em literacia em saúde, formá-los em comunicação, porque uma vez que estas competências não são dadas nos currículos médicos ou nos currículos das escolas de saúde, os profissionais agem de uma maneira intuitiva e nem sempre a sua intuição os leva para o melhor caminho. Portanto, adaptar também estas mensagens de comunicação em saúde, de promoção em saúde, para uma linguagem simples, que tenha também hoje em dia e cada vez mais se fala de um formato inclusivo, e ter atenção também às línguas locais. É preciso, porque nós falamos línguas locais, temos várias em Angola, precisamos de adequar isso para quê? Para trazer o meio rural, para trazer aquelas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, têm hábitos mais enraizados do ponto de vista rural. É preciso também modificar a forma como se difunde a mensagem, tal como apresentou o Dr. Clary, o Dr. Loval, e muito bem, fiquei
realmente espantada pela beleza da apresentação dele e pelas intervenções que ele tem feito, modificar, trazer a arte, trazer a música, trazer o teatro. Por que isso é importante? Porque alguém pode estar a dizer, mas por que isso? Porque isto é importante por quê? Porque o conhecimento em si, quando nós falamos muito, por exemplo, eu fiz uma apresentação que eu tenho medo que alguém que não seja da área da saúde, que não seja realmente um profissional, se sinta intimidado com a quantidade de informação que eu apresentei. O conhecimento muitas vezes intimida. Então, quando nós transformamos o conhecimento em arte, quando nós tornamos ele mais leve, ele já não intimida, ou intimida menos e promove então a literacia em saúde. Por outro lado, é preciso prestar também atenção que existem regiões de Angola que têm níveis de literacia em saúde muito baixos, e uma delas é a província do Bié, tem níveis surpreendentemente baixos. É preciso perceber o que é que se passa ali e intervir prontamente. Muito obrigada, doutora Neida. Agora colocaria a questão ao doutor Luvo Alu. Em Angola existe, a nível das escolas, um programa de saúde escolar. Na sua atuação enquanto artista, tem interagido com algumas escolas para elevar o nível de literacia em saúde? Foi uma pergunta colocada por um participante. Tem a palavra o doutor Luvo Alu. Bem, muito obrigado mais uma vez. Venho dizer que nós temos um repertório muito vasto. Nós, em termos de promoção, ou seja, mais cuidadosamente, para levarmos a informação médica, para ensinar a comunidade a ter a literacia em saúde, nós temos muitas estratégias. O facto de nós usarmos a arte foi simplesmente para atrair a atenção do público-alvo que nós pretendemos atingir. Quanto à questão em que o colega colocou, se temos associado a saúde escolar, existe sim, senhora, a saúde escolar, essa área dentro da saúde pública existe, e nós muitas das vezes, quando trabalhamos para tentar partilhar aqui algo, não sei se já é possível ver, por exemplo, quando nós trabalhamos nas comunidades, nós temos o cuidado de, pelo menos, informar as crianças, ilustrando imagens através de design, através de fotografias ou através de vídeo. E, por outro lado, temos também o cuidado de levar animação nessas crianças. Temos aqui algumas imagens, não conseguimos, deixa eu ver aqui. Estou a tentar partilhar aqui. Penso que não está... Conseguem ver a imagem que eu estou a partilhar? Não. Não conseguimos ver a imagem do seu computador como está a ver. Dizer que tenho, sim, senhora, trabalhado amplamente com a seção da saúde escolar, muitas das atividades, para além da educação, quando nós levamos outras atividades do nosso ramo, que é de dermatologia, quando fizemos rastreio das doenças contagiosas das crianças nas escolas primárias, nós levamos também a primeira parte, a parte educativa, passando uma palestra com ilustração, teatro para essas crianças. Muito obrigada, doutor, pela sua excelente intervenção e pela sua prática. Dando resposta aqui ao desafio que a professora Cristina me colocou, falando muito brevemente, num minuto e meio, sobre a minha prática de promoção da literacia em saúde. Pode interromper a partilha, senão não nos vemos. A promoção da literacia em saúde na comunidade. Eu desenvolvo um programa para trabalhar o envelhecimento ativo na comunidade. Este programa desenvolve-se em parceria e integrado nos programas de intervenção comunitários já realizados por outros parceiros. Os resultados que tenho obtido, eu e a equipa que trabalha neste programa, deve-se primeiro que tudo ao facto de aplicarmos na prática os modelos e as técnicas de literacia em saúde, a começar pela comunicação, modelo de comunicação da professora Cristina Vaz de Almeida,
o modelo de assertividade, clareza e positividade, porque na comunidade a nossa ferramenta é a comunicação e é através da comunicação que nós temos que ativar o outro e motivá-lo a mudar o comportamento. Portanto, é o modelo que nós utilizamos com sucesso e posso-vos dizer isso que de facto o comprovo na prática. Depois abordamos as questões, os temas são abordados com diferentes temas de forma contínua, nunca fazemos ações isoladas, com diferentes abordagens, utilizamos metodologias ativas, muita arte, para trabalharmos estas questões e também o programa integra multiprofissionais e é intersetorial. Trabalhamos muito a questão da vinculação e do sentimento de pertença ao grupo e a motivação, aquilo que move as pessoas, a motivação intrínseca e extrínseca, e temos o cuidado de termos algumas intervenções onde conseguimos medir isso. Também fazemos sempre uma avaliação das pessoas que temos connosco, quais são os seus interesses no âmbito da literacia em saúde e como é que elas querem que isso seja trabalhado. E depois fazemos a monitorização de 9 em 9 meses, porque os programas têm um ciclo escolar, normalmente são entre 9 a 10 meses, e avaliamos qual foi o impacto das atividades, para além da avaliação que vamos fazendo regularmente com o feedback e a forma como nós monitorizamos a intervenção e a participação das pessoas nas ações e nas intervenções. Mas, de facto, o ter e o desenvolver as técnicas e os modelos de literacia em saúde permitiu que efetivamente este programa tivesse os resultados que tem e, sem dúvida, o trabalho em rede com os nossos parceiros da comunidade foi essencial e é essencial, porque de facto o programa dilui-se nos programas também desenvolvidos pelos nossos parceiros. Assim, de forma muito resumida, se quiserem depois saber um pouco mais sobre isso, poderei-vos falar, não era este hoje o foco, era só para vos dizer que efetivamente quando aplicamos os modelos na prática, eles têm resultados e de facto a professora Cristina tem sido uma motivação, uma inspiração, uma influencer e de facto temos tido bons resultados, temos o feedback da comunidade excelente. Eu quero-vos parabenizar mais uma vez. Se me permitisse, enfermeira Patrícia, só para agradecer a sua intervenção, acho que de facto é um excelente exemplo, só para dizer que a enfermeira Patrícia começou com 40 pessoas e acabou com 600, vejam como é que isto, e as pessoas vão todos os meses e ela enche salas com 100 pessoas, e por isso aquilo que eu digo é que tem que haver alguma ciência por trás dos programas e dos projetos. Queria também realçar aqui a qualidade dos oradores que estiveram hoje, estivemos a organizar esta sessão, tivemos algumas sessões prévias, mas nada é por acaso, isto foi tudo preparado, temos as dificuldades às vezes do digital, porque também estamos longe, mas tudo correu conforme nós tínhamos pensado, que é o primeiro passo desta ponte entre a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e o Grupo de Interesse de Literacia em Angola, que deve crescer e queremos que cresça, e também aqui falar sobre a comunicação, e isto também não era possível, também nós temos a doutora Vânia Lima, ela hoje está com um bocadinho de dor de garganta, não vai conseguir falar, mas temos o doutor Cosivila, e eu gostava muito que aqui se fizessem pontes de comunicação, de podcast, entre a experiência que o doutor Cosivila tem e a experiência que a doutora Vânia Lima, como diretora da ONIA, também tem, enorme experiência, com enorme sucesso, e de facto é também membro efetivo da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e tem de facto uma grande estratégia também pensada, e é isto que nós temos que pôr um bocadinho de ciência atrás das coisas, mas depois transformá-las na arte, daquilo que o Dr. Lovaldo diz, porque também na arte há estratégia e há estratégia de ciência, porque aquilo que no final, aquilo que nós queremos é mudar comportamentos para comportamentos que hajam com mais saúde, com mais resultados em saúde, não é? E deixo então à enfermeira Patrícia, que abriu este debate, que também o fez, e antes disso, depois vamos todos abrir as câmaras para tirar uma fotografia aqui conjunta. Querem abrir as câmaras? Obrigada, não tenho muito mais a acrescentar, de facto foram extraordinárias as comunicações e tivemos aqui oradores de excelência, portanto já com muito trabalho desenvolvido e de certeza que ficaram muitas pontes e que será o início de uma longa jornada
Eu fazia então o desafio para tirarmos a fotografia, como já vai adiantada a hora, terminaríamos assim com a fotografia de grupo deste primeiro webinar. Muito bem. Então, podemos dar por encerrada esta sessão. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, muito obrigada, boa noite e até breve. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos. Muito obrigado.